Versão brasileira, dubla Bono. Talvez em nenhum lugar do mundo tenha havido um grupo de pessoas mais versáteis do que os monges da Europa. Eles eram médicos, estudiosos, agricultores e inventores. E eles, talvez mais que qualquer outro grupo, são responsáveis por ajudar a salvar a civilização ocidental. Vamos falar sobre isso hoje em A Igreja Católica, Construtora da Civilização. Descoberta, restauração, tecnologia, direito e economia, estudo, ordem moral, desenho, ensinamento moral. A Igreja Católica, Construtora da Civilização. Bem-vindos mais uma vez à Igreja Católica, Construtora da Civilização. Sou Thomas Woods. Hoje são os monges. Os monges que ajudaram a salvar a civilização ocidental. Agora há uma pequena indústria editorial por aí, de livros chamados como Tal e Qual Salvou a Civilização. E este grupo a salvou, e aquele grupo a salvou. Os monges merecem esse título, senhoras e senhores, os monges. Mesmo os irlandeses, que às vezes são acreditados por salvar a civilização, fizeram isso em grande parte por causa de seus monges. Quem eram essas pessoas, afinal, eram monges? Bem, eu não quero assumir nenhum conhecimento prévio. Quem são os monges? O que estão fazendo e como salvaram a civilização ocidental? Nós já vimos, no século III, uma tradição em que as mulheres religiosas, como as chamaríamos, começavam a viver juntas e compartilhar a mesma vida espiritual e de oração, e se dedicavam a cuidar dos pobres e doentes. Então é muito fácil ver naquilo a tradição de conventos e a vida da freira. Também no século III vemos uma tradição entre homens de serem eremitas. Os eremitas eram pessoas que abandonavam tudo, que buscavam a solidão absoluta, para melhor comungar com Deus e ouvi-lo e orar a Ele. Santo Antônio do Deserto, em meados do século III, foi um exemplo clássico disso. Ele viveu mais de 100 anos e foi aos desertos do Egito. Os eremitas normalmente viviam totalmente sozinhos. Eles reuniam seus domingos para adorar a Deus, mas fora isso mantinham-se sozinhos. E cultivavam pequenas hortas para se sustentarem ou faziam cestos, mas de resto levavam uma vida de extrema solidão. Agora, em certo sentido, tudo isso está muito bem, e a Igreja nunca totalmente repudiou a tradição da vida eremita. De fato, ela teve um Papa que era eremita. Nos anos de 1290, o Papa Celestino V. Mas de imediato havia críticos à vida dos eremitas. Pois o eremita, que vivia separado de qualquer um que pudesse lhe orientar espiritualmente, às vezes envolvido em práticas espirituais que eram, bem, um tanto questionáveis. Alguns deles se envolviam em, digamos assim, penitências que eram exageradas. Ou alguns deles iriam fazer de tudo para esperar que a comida estragasse antes de comê-la. E esse tipo de coisa iria continuar. Muitos bons católicos começaram a argumentar que isso não é uma coisa saudável. Não é isso que Deus pretende. Não é esse o chamado de Cristo. Por exemplo, no Oriente Cristão, São Basílio o Grande disse várias vezes que a vida do eremita não é a vida cristã ideal, pois o que deveríamos estar fazendo é viver entre nossos semelhantes idealmente. Essa seria a melhor solução. Os monges deveriam viver em solidão, mas no sentido de comunitária solidão, com outros monges, com outras pessoas que de fato retiraram-se do mundo. Agora, é importante entender que os monges não estão dizendo que o mundo é mau, portanto nos afastamos dele. Ou que espaguete com almôndegas e um sorvete sundae são todos maus e por isso quero me abster deles e comer de forma mais simples. Pelo contrário, pois os católicos creem na bondade do mundo criado. O que os monges estão dizendo é que o mundo é maravilhoso, é uma coisa ótima, está cheio de muitos prazeres. É por isso que é um tamanho sacrifício para nós renunciarmos a eles, para mostrar o quanto amamos a Deus. Um de meus amigos às vezes explicou assim: uma coisa é trazer flores à sua esposa, outra bem diferente é trazer-lhe flores num chuvoso e miserável dia, quando ela sabe que foi uma incrível luta para você pegar as flores e voltar ao carro e impedir que o vaso vire e derrame dentro do carro. Já passei várias vezes por isso, pessoal. É exatamente por isso que os monges faziam sacrifícios, para mostrar o quanto amavam a Deus. No Ocidente,
Foi um homem chamado São Bento que argumentou que precisamos ter monges que vivam num único lugar e vivam juntos, e tenham o mesmo regimento espiritual e vivam sob a autoridade de um abade. São Bento compôs algo chamado a Regra de São Bento, que era, na verdade, um esboço de como um mosteiro deveria ser administrado. Ele escreveu isso por volta de 529 e, com o passar do tempo, isso se tornou um modelo para a organização dos mosteiros. Um mosteiro, é claro, é onde os monges vivem, e São Bento argumentava que os monges devem viver vidas penitenciais, é verdade, mas não vidas tão penitenciais que atrapalhassem suas vidas espirituais. Não queremos isso. Queremos que vivam no nível material de um camponês italiano médio. Isso seria aceitável. Eles devem ter sono adequado, não devem fazer muito trabalho físico, eles devem ser moderados em todas as coisas. Trabalho físico na oração e estudo. E nada fora da moderação. Os mosteiros na Irlanda eram outra história. Lá, o modelo, na verdade, era trabalhar 14 horas por dia, fazendo um penoso trabalho, e depois voltar rezando todos os salmos. E isso parecia a São Bento era demais, que você não poderia viver uma vida espiritual saudável se fosse tão rigoroso com o seu corpo físico. Agora, diga-se de passagem, os mosteiros irlandeses atraíam pessoas de toda parte, eles não conseguiam hospedá-las, então eles devem ter feito algo certo. Mas esse era o modelo de São Bento, era flexível e parecia compreender muito bem a natureza humana. E acontece que São Bento e seus monges exerceram um papel essencial em salvar a civilização ocidental num momento crítico e construir partes importantes dela. E, no entanto, nunca esquecerei que em meus dias como professor em Nova York, após dizer à classe tudo sobre os monges e todas as coisas que fizeram, eu tive uma aluna que me disse: "Isso é muito interessante, ainda há monges hoje?" Bem, isso é deprimente. Certo que ela nem sabia que ainda havia monges hoje É claro, eu disse a ela, não só há monges como também tenho 1 milhão de amigos que são monges. Percebo que talvez seja um tanto incomum, mas tenho muitos amigos que são monges. E deixem-me lhes dizer algo, vivendo em Manhattan como vivi, enquanto adquiria meu doutorado. Você descobre que quase tudo acontece em Manhattan e ninguém liga. Ninguém olha pra você, você tem um corte de cabelo estranho, ninguém liga. Você está pegando fogo, ninguém liga. Mas eu tive um amigo meu que estava em vias de se tornar monge, ele ainda não havia feito os seus votos e ele veio me visitar em seu hábito. E saímos para comer nachos num lugar próximo e vou lhes dizer... As pessoas vão desviar o olhar de tudo, mas se você está comendo nachos com monge, eles não conseguem tirar os olhos disso aparentemente. Isso é apenas uma visão bizarra até para Manhattan. Então, infelizmente, os monges não têm o alto status que já tiveram, mas eles merecem nosso respeito. Pois afinal, o que os monges realizaram? Bem, para começar, além de só copiar textos, o que sabemos que fizeram, eles os copiavam arduamente, mas eles também faziam muito trabalho físico. Por exemplo, eles limpavam e recuperavam todos os tipos de terra na Europa Ocidental, pois o que vivia acontecendo é que as pessoas queriam doar terras aos monges como uma boa obra. Que maravilha, olha o que eu estou fazendo aos monges, mas as pessoas costumavam dar aos monges terras realmente sem valor. Elas queriam ajudá-los, mas não o queriam tanto assim. Então os monges frequentemente se viam tendo que lidar com terras que realmente ninguém queria. E muitas vezes era terra de brejo, e naqueles dias, digo, óbvio, um brejo não tem valor, é apenas uma fonte de pestilência. Os monges represavam e secavam o brejo e o transformavam em terra fértil. E muitos especialistas em história da agricultura na Europa Ocidental têm dito, por exemplo, que devemos a restauração agrícola de grande parte da Europa aos monges. Um outro disse, aonde quer que viessem, eles convertiam o deserto numa terra cultivada. Eles buscavam criar gado e agricultura, trabalhavam com suas próprias mãos, drenavam pântanos e limpavam florestas. Através deles, a Alemanha se tornou uma terra frutífera. E, finalmente, todo mosteiro beneditino era um colégio agrícola para toda a região em que se localizasse. Os monges introduziram safras, indústrias e métodos de produção antes desconhecidos, e eles não tinham medo de trabalhar com suas mãos, num tempo em que trabalho manual era menosprezado e desprezado. Os monges eram inspirados a se envolver em trabalho físico, pois sabiam, pelo menos, que quando você se envolve em trabalho físico duro, isso pode ser uma grande forma de penitência e uma oportunidade para a mortificação da carne. Então, claro, eles vibravam por trabalhar no brejo, o que ninguém mais queria fazer.
Então, num tempo em que você era desprezado por fazer trabalho físico, os monges, na verdade, faziam disso algo honroso. Num tempo em que a agricultura estava desmoronando, o trabalho dos monges ajudou a resgatá-la. Os monges estavam envolvidos em criar gado e cavalos, fazer cerveja, criar abelhas e frutas. E em toda a Europa eles introduziram aspectos essenciais das economias locais. Por exemplo, na Suécia, foi o comércio de milho que deveu sua existência aos monges. Em Parma, a fabricação de queijo. Na Irlanda, pesca de salmão. E em muitos lugares, os melhores vinhedos. Os monges também eram extremamente práticos no armazenamento de água das fontes para poder distribuí-la se uma seca atacasse. Na Lombardia, os camponeses aprendiam a irrigação dos monges. Os monges também são creditados por terem iniciado o trabalho de aperfeiçoamento de raças de gado, em vez de deixar o processo ao acaso. Então, há trabalho agrícola dos monges numa época crítica da história europeia. Com o colapso do Império Romano, os monges surgem e fazem todo esse trabalho crucial. Além disso, os monges foram pioneiros em maquinaria e mecanização. O mundo antigo de Grécia e Roma não era particularmente muito mecanizado. Mas a Europa da Idade Média mudou tudo isso. Particularmente os cistercienses, que eram um grupo de monges reformistas do fim do século XI, eles construíram fábricas movidas a água. Em centenas de seus 742 mosteiros por volta do século XII, eles usavam a força da água para todo tipo de propósito, para esmagar trigo e encher tecido e curtume. Muito mais mecanizados eram eles do que qualquer outra coisa já vista na Europa até aquele tempo. Eles também eram grandes metalúrgicos. Eles usavam a escória de suas fornalhas como fertilizante, então estavam constantemente pensando em coisas práticas que poderiam fazer para a vida da Europa. E eles instruíram os europeus a fazer eles mesmos essas coisas. Eles também eram tecnologicamente avançados em coisas práticas como relógios. O primeiro relógio de que temos registro foi construído pelo futuro Papa Silvestre II em 996, mas relógios muito mais sofisticados foram construídos no século XIV. Mas não são só relógios, nem só agricultura. É caridade e educação e inventividade. Todas essas coisas examinaremos assim que voltarmos do intervalo, então acompanhe-me após o intervalo e vamos falar mais desses monges. Você sabia? No século XI, um monge beneditino inglês chamado Elmer de Malmesbury voou mais de 183 metros por meio de um planador, permanecendo no ar por cerca de 15 segundos. Você sabia? Em 1688, Dom Perignon, da Abadia de São Pedro, em Auvillers, no Marne, descobriu o champanhe através de experimentação misturando vinhos. Seus princípios fundamentais ainda governam a fabricação de champanhe hoje. Bem-vindos de volta à Igreja Católica, construtora da civilização. Sou Thomas Woods. Estamos falando dos monges hoje e de seu não celebrado heroísmo em ajudar a construir e até salvar a civilização ocidental em momentos críticos. Deixem-me lhes dar uma pequena citação de um estudioso francês que escreve sobre as realizações dos monges, pois ela resume tudo isso em termos de práticas contribuições. Ele escreve: com efeito, seja mineração de sal, chumbo, ferro, alume ou gipsita, ou metalurgia ou extração de mármore, condução de cutelarias e vidrarias, ou forjamento de placas de metal, também conhecidas como retábulos, não havia nenhuma atividade em que os monges não mostrassem criatividade e um fértil espírito de pesquisa. Utilizando sua força de trabalho, eles a instruíram e treinaram à perfeição. O conhecimento técnico monástico se espalharia por toda a Europa. Na verdade, ainda hoje, estamos apenas começando a apreciar totalmente a extensão da inteligência tecnológica monástica. No fim dos anos 90, um arqueometalúrgico da Universidade de Bradford, chamado Jerry MacDonald, encontrou evidências em North Yorkshire, na Inglaterra, de um grau de sofisticação tecnológica que apontava para as grandes máquinas da Revolução Industrial do século XVIII. Ele descobriu que os monges haviam construído uma fornalha para extrair ferro de minério
Agora, no século XVI, que foi quando o período que McDonald está na Inglaterra do século XVI, a fornalha típica dessas do século XVI não tinha avançado muito sobre seus exemplares precedentes, era muito ineficiente. A escória, ou, em outras palavras, o subproduto dessas fornalhas primitivas, tinha uma concentração muito substancial de ferro, pois elas não conseguiam alcançar altas temperaturas, o suficiente para tirar o ferro do minério. Então a sobra ainda continha muito ferro. Mas McDonald descobriu que, quando ele estava investigando, que de fato os monges na Inglaterra haviam de fato construído uma fornalha com uma escória de baixo conteúdo de ferro. Eles de algum modo conseguiram atingir temperaturas altas o suficiente para extrair mais e mais o ferro, muito semelhante a um moderno alto-forno hoje. Então McDonald diz: os monges estavam quase construindo dedicadas fornalhas para a produção em larga escala de ferro fundido. Este é o ingrediente-chave, talvez, assegurado na era industrial. E ele diz que a fornalha que ele investigou na Inglaterra era um protótipo de tal fornalha. Agora, o que acabou acontecendo? Por que não desenvolveram essas grandes fornalhas? Por que só vemos esse protótipo? Bem, lembre-se, esse é o século XVI na Inglaterra. O que o rei Henrique VIII anda fazendo? Bem, ele está fechando mosteiros e confiscando suas propriedades para recompensar seus amigos mais próximos. E assim, Henrique VIII ajudou a destruir esse exemplo excepcional de criatividade da parte dos monges. Muito obrigado, Henrique VIII. Teremos tempo de falar de você num futuro episódio. Mas agora também temos o trabalho de caridade. Agora, o trabalho de caridade consumirá todo um episódio, mas quero ao menos parar e dizer algo sobre as contribuições específicas dos monges à caridade. A regra de São Bento pedia que o mosteiro dispensasse doações e hospitalidade, no grau máximo que seus meios permitissem. Especificamente, instruía aos mosteiros que todos os convidados que viessem deviam ser recebidos como se fossem Cristo. Agora, os mosteiros serviam como hospedarias gratuitas, onde viajantes estrangeiros e peregrinos e os pobres podiam achar um seguro lugar de descanso. Amo esta citação de um velho historiador da abadia normanda de Bec. Ele diz: que perguntem a espanhóis, ou burgúndios, ou a quaisquer estrangeiros, como eles foram recebidos em Bec. Eles responderão que a porta do mosteiro está sempre aberta a todos e que seu pão é gratuito para todo o mundo. Em alguns casos, os monges eram conhecidos até por se esforçarem a buscar pobres almas, que, estando perdidas ou sozinhas na noite, encontravam-se precisando de abrigo emergencial. Eles bolavam dispositivos para avisar marinheiros de obstáculos perigosos. Ou, de fato, os mosteiros próximos muitas vezes proviam a náufragos, precisando de hospedagem. Todas essas foram contribuições típicas dos monges. Eles também construíram a infraestrutura medieval e fizeram e consertaram estradas e pontes. Mas como parte de seu trabalho de caridade, eles também eram grandes médicos ao seu tempo. Na verdade, foi a igreja que ajudou a criar o hospital em primeiro lugar. Mas os monges foram além, porque não havia hospitais em todo lugar. Mas havia uma porção de mosteiros. E, inicialmente, os monges forneciam cuidados médicos aos seus companheiros monges. Mas com o passar do tempo, eles perceberam que possuíam uma habilidade crucial de que os habitantes locais também precisavam. Então, muitas vezes, eles iam às cidades próximas e procuravam pessoas doentes que necessitassem de cuidados médicos. De novo, eu diria que esse é um aspecto pouco celebrado da contribuição monástica. Mas, além de serem grandes médicos, agricultores e inventores, eles eram também grandes educadores. São João Crisóstomo nos diz que, já em sua época, no século IV, já era costumeiro as pessoas em Antioquia enviar seus filhos a serem educados pelos monges. São Bonifácio estabeleceu uma escola em cada mosteiro que fundou na Alemanha. Na Inglaterra, Santo Agostinho, e aqui não estamos falando de Santo Agostinho de Hipona, mas de Santo Agostinho de Cantuária, Santo Agostinho e seus monges montaram escolas em todo lugar onde foram. São Patrício é acreditado por encorajar a intelectualidade irlandesa. E claro, os mosteiros irlandeses se desenvolveram em centros de aprendizado muito importantes e davam educação a monges e a leigos por igual. Agora, às vezes se diz que os monges davam alguma educação, mas só educavam realmente seus companheiros monges. Bem, isso, como vimos, não é totalmente verdade. Temos muitos casos registrados de monges dando
educação às pessoas da área local. Mas digamos que essa acusação seja verdade. Vamos até aceitá-la para fins de argumentação. Digamos que a contribuição dos mosteiros tenha sido só ensinar outros monges a ler e a escrever. E isso foi tudo. Bem, mesmo que essa fosse a única contribuição deles, não seria uma realização pequena. Porque considere o que aconteceu na Idade das Trevas grega. Agora as pessoas normalmente se esquecem disso, mas é muito importante. Por volta de 1100 a 800 a.C., tivemos algo chamado a Idade das Trevas grega. E o que aconteceu aqui foi que os gregos micênicos sofreram algum tipo de desastre terrível. A natureza desse desastre ainda é debatida, mas algo terrível aconteceu com essas pessoas. E quando a fumaça se dissipou, nos 300 anos seguintes, vemos que, de fato, os antigos gregos, os gregos micênicos, tinham perdido a alfabetização, tinham perdido a capacidade de ler e escrever. E vem a pergunta, como perder a capacidade de ler e escrever? Como esquecer isso? Bem, em parte isso ocorreu, pois as pessoas se dispersaram após o que tenha sido o desastre que as abateu, e elas tinham que pensar apenas na sua sobrevivência, e aprender a ler e a escrever não é exatamente vital quando se precisa só de comida e sustento. Segundo, especula-se que talvez seja lá o que for o desastre que atingiu os gregos micênicos, atingiu em particular as classes instruídas, de modo que os que se lembrariam da alfabetização foram de fato liquidados. Bem, seja qual for a explicação, o fato é que eles perderam a alfabetização, numa época em que a civilização estava em total colapso. Bem, vamos lembrar de que os monges trabalhavam e realizavam todas essas maravilhosas tarefas que descrevi numa época da história da Europa Ocidental que é muito similar. Houve colapso geral, houve desordem política, houve um abandono da educação em geral, houve um abandono da vida urbana. Esse era o ambiente em que os monges atuavam. E então, mesmo que tudo o que tivessem feito fosse manter a alfabetização viva, bem, isso é muito importante, pois isso significa que evitaram uma repetição da Idade das Trevas grega, quando a alfabetização se perdeu. Graças aos mosteiros, a alfabetização não foi perdida, mas a Europa Ocidental conseguiu mantê-la. Essa não é uma contribuição pequena, é? Na verdade, as contribuições dos monges foram tão grandes que até mesmo os estudiosos que tendem a sentir antipatia por eles as reconheceram. E sempre tentei fazer além da conta, quando escrevo sobre a história católica, para citar não só não católicos, mas também anticatólicos, quando possível, para que as pessoas não voltem e digam que estou apenas escolhendo entre minhas fontes, quando pessoas que nem sequer gostam da igreja dizem ok, os monges fizeram muito, isso diz algo. Assim, por exemplo, um acadêmico não simpatizante disse: os monges não só estabeleceram as escolas e foram os professores nelas, mas também lançaram as bases para as universidades. Eles foram os pensadores e filósofos da época e moldaram o pensamento político e religioso. A eles, tanto coletiva como individualmente, deveu-se a continuidade de pensamento e civilização do mundo antigo com o final da Idade Média e com o período moderno. Isso não é um pequeno elogio? Um século atrás, outro historiador disse: foram os monges, e somente eles, que executaram com sucesso a tremenda tarefa de apaziguar o exaltado invasor, de suavizar a grosseria de seus modos e a rispidez de seu espírito, de familiarizá-lo com as restrições da moralidade cristã, e fazê-lo entender com poder persuasivo a necessidade de observar os princípios fundamentais de lei e ordem, de instruí-lo no ofício das artes, da indústria e do progresso social, resumindo, de assimilar, civilizar e cristianizar cerca de 20 e poucas tribos bárbaras, muitas das quais, aliás, ficaram muito impressionadas com a moralidade e a convicção dos monges. Ficaram muito comovidas com seu testemunho. Um historiador protestante diz: se não fosse pelos monges e mosteiros, o dilúvio bárbaro poderia ter varrido completamente os traços da civilização romana. O monge foi o pioneiro da civilização e da cristandade na Inglaterra, Alemanha, Polônia, Boêmia, Suécia, Dinamarca. Com o incessante estrondo das armas à sua volta, foi o monge em seu claustro, por exemplo, no Monte Athos, quem, ao preservar e transcrever antigos manuscritos, tanto cristãos como pagãos, bem como ao registrar suas observações de acontecimentos contemporâneos, repassava a tocha do conhecimento inapagável às futuras gerações,
e amealháveis toques de erudição para as pesquisas de uma era mais esclarecida. Os primeiros músicos, pintores, agricultores e estadistas na Europa, após a queda da Roma Imperial, sob o ataque violento dos bárbaros, eram monges. Agora esses são críticos dos monges. Imagine só o que os amigos deles têm a dizer. Esses são os críticos? Eis a contribuição monástica. E você nota que nesse breve resumo eu nem sequer mencionei, ou muito pouco mencionei, as contribuições que eles fizeram à literatura do mundo ocidental ao preservar os antigos clássicos e, de fato, a própria Bíblia, através de árdua cópia. Pois isso é a única coisa que é concedida a nós. Os monges fizeram isso. Mas o que eu queria lhes mostrar é que eles fizeram muito mais em muitas áreas que mal dá para acreditar. Agora, hoje tocamos brevemente no tema da caridade, pois vimos os monges como grandes feitores de caridade. Hóspedes devem ser tratados como se fossem o próprio Cristo. Bem, essa é uma pequena parte da história da caridade católica, da qual vamos nos ocupar na próxima vez. A caridade católica é uma dessas áreas em que as pessoas vão conceder a Igreja Católica fez coisas maravilhosas. Mas o que eu quero lhes sugerir é que mesmo nós católicos não nos damos conta de quão grande é a caridade católica. É uma história muito mais extraordinária do que até nós cremos. Então acompanhe-me na próxima vez em A Igreja Católica, Construtora da Civilização. Até lá! Marque como gostei, comente, compartilhe, inscreva-se e apoie a dublagem completa da série. Para mais informações acesse youtube.com/dublabono.